Tá saindo? Tá? Vocês estão vendo? Não sei. Tá ouvindo bem? Se estiver ouvindo bem, então tá bom. Tá baixo. Você tá aí, Rafael, com a mesa? Tá desligado. Você tem aí? Valeu. Aí, meu Deus. Valeu. Tudo bem, então, na permissão do Senhor, vamos terminar, finalmente, primeira dispensação da inocência, né? No último fim de semana, o Mário deu seguimento, né? Ele falou sobre a dispensação da consciência. Então, é justamente o período após a queda, a gente chama, né, a queda do homem, após o momento em que o homem duvidou da vontade de Deus, duvidou da palavra de Deus, preferiu desobedecer, deu voz à serpente e comeu do fruto, sendo agora conhecedores do bem e do mal. De certa forma, como Deus, se tornaram conhecedores do bem e do mal, porém, com a corrupção da sua própria natureza. E agora com a natureza humana corrompida pelo pecado, não tendo comunhão com Deus, sendo agora carentes da glória de Deus, o homem não possuía mais na sua consciência a vontade expressa de Deus na sua consciência, né? E buscou fazer e agir de acordo com a sua consciência. E nessa consciência, vivendo debaixo do sol, né, os homens se afastaram completamente do Senhor. Com muita inteligência fizeram coisas grandiosas, né, desenvolveram tecnologias e formaram culturas, mas culturas totalmente à parte de Deus, à parte do que é sagrado, à parte de qualquer comunhão com Deus, né? Então, o Mário falou bem sobre a linhagem de Caim, né, seguindo nessa linha, e a linhagem de Sete. A gente vê uma família, ao fim, ali temente ao Senhor, mas que, quando do dilúvio, do castigo, se encontravam apenas 8 pessoas, as quais confiaram na palavra de Deus a respeito desse castigo, e todo o resto, né, em plena identificação, vivendo sob a sua consciência, longe do Senhor. Mas antes disso, eu só queria terminar a dispensação da inocência, e é justamente no capítulo 3. Eu sei que o Mário ele leu o capítulo 3, né, fez considerações com base nele, e é inevitável, é um capítulo de transição, né, onde a gente vê o fracasso do homem na dispensação da inocência, juntamente com a ação graciosa, a graça resplandecente do Senhor, mesmo apesar, né, do pecado do homem. A gente vê o castigo de Deus, a gente vê a aplicação da justiça de Deus, frente àquilo que ele tinha falado, aquilo que ele tinha prometido, né, aquilo que ele tinha ordenado quando fez aquela aliança com Adão, né, do dia em que dele comer, certamente morrerás. Então, o castigo, a obediência traria paz, traria tranquilidade, e tanto Adão e Eva continuariam vivendo em plena harmonia e comunhão, não sendo carentes da glória de Deus. Mas, com a desobediência viria o juízo, e eles certamente morreram imediatamente, né? Sua comunhão com o Senhor foi quebrada. E posteriormente, algumas centenas de anos depois, provavelmente, então eles morreram fisicamente. Mas também esse é um capítulo em que Deus dá orientações e que faz entender o porquê Abel agiu de uma forma e Caim agiu de outra, né? Por isso é um capítulo de transição. Mas então, vamos terminar pensando na dispensação da inocência. Quando a gente olhou para as condições gerais do jardim, no jardim, né, o homem era perfeito, física, mentalmente, moralmente. O Senhor o havia criado assim, né, a sua imagem e semelhança, e o tinha dado esse privilégio de estar dentro da criação que ele mesmo criou para a sua honra e glória, né? Não havia pecado, havia uma comunhão
comunicação total com Deus, sem intermediário. Né? A gente vê que o Senhor vai até o homem na viração do dia, como se fosse algo comum, algo corriqueiro. E o homem tinha essa bênção, né, de ouvir a voz de Deus assim, de uma forma clara, de uma forma direta, sem um intermediário. Né? Havia paz na criação. A gente falou do trabalho, o trabalho foi algo instituído por Deus, o trabalho era recompensador. Para a mulher, né, as gestações seriam tranquilas, né, muito mais do que é agora. O casamento seria perfeito e existiria em plena harmonia. Todas as relações, né, de Deus com o homem, do homem com a mulher e do homem com a natureza seriam ideais, seriam harmônicas. E assim eram, né, no jardim. E aí, só recapitulando alguns pontos que a gente vem vendo, né, ao longo do tempo. Quando Deus criou, ele fez com planejamento a Terra, né, e todas as coisas que há na Terra. A gente falou um pouco sobre isso, sobre a constante avaliação das nossas ações, para que ele seja glorificado. Sem a bênção de Deus, nada podemos fazer, não há nada que podemos fazer que seja válido, uma vez que Deus não abençoe. Homem e mulher, à semelhança de Deus, deveriam trabalhar e obedecer à ordem de Deus. A obediência traz bênção, a desobediência traz juízo. A gente falou um pouco do casamento, né? Adão e Eva como o primeiro casal. Falamos um pouco sobre o casamento não ser algo simplesmente cultural, mas sim algo instituído por Deus. Deus, assim, os ordenou, né? Deixa pai e mãe, se una à sua mulher. Isso é no final do capítulo 2. E a gente falou um pouco também do sábado, né? No sétimo dia o Senhor descansou, ou seja, o Senhor parou de fazer aquilo que ele estava fazendo nos dias anteriores, não que ele estava cansado, assim como nós nos cansamos, porém, em primeira instância, esse descanso do Senhor nos revela, né, e nos ensina de forma prática que devemos também descansar. E depois a gente vai ver implicações, né, como tratar esse descanso, ou como tratar o sábado ao decorrer das demais dispensações. E a gente falou nos primeiros 5 versículos, que foi onde a gente mais se ateve, né, sobre o engano da mulher pela serpente. E a gente falou, isso não é uma alegoria, isso não é uma metáfora. Não, a serpente de fato enganou Eva, de fato houve essa conversa da serpente com Eva, e alguns versículos mostram quem é essa serpente, né? Satanás, o homicida, pai da mentira, o maligno, o Deus deste século. E a gente falou sobre a estratégia de Satanás, né? Como Satanás agiu para fazer com que Eva caísse nesse engano. Eu sei que a gente já falou sobre isso, mas isso ficou... Eu vi umas afirmações aí nessas últimas semanas que me incomodaram profundamente. E eu queria tratar esse assunto um pouco, novamente, com talvez um pouco de calma, dar alguns exemplos de como Satanás consegue, de forma disfarçadamente, fazer uma mensagem diabólica parecer boa. A gente falou sobre Satanás, ele usa um disfarce, então ele se colocou numa criatura que foi criada por Deus. Quando Deus criou a serpente, ele viu que era bom. Então, Eva olhando para a serpente, uma criatura boa, né, um animal. Satanás se parecia como algo bom. Depois, no versículo 2, no versículo 1, na verdade, né? Não comereis, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim, Gênesis 3 e 1. Então, primeiro Satanás começa questionando a palavra de Deus, né? Como se estivesse dizendo, sério mesmo que Deus disse isso? Sério mesmo que vocês não podem fazer isso? Né? Se Deus te amasse de verdade, ele seria muito mais generoso, ele não ficaria... sendo tão mão fechada assim, ridicando. Como assim? É sério que ele falou isso? Então ele coloca essa dúvida na cabeça da mulher.
né? Faz ela questionar muitas coisas. Ela começa a questionar no seu coração se aquilo que o Senhor disse é de fato a verdade. Se, né? O Mário disse isso, né? Tudo que o Senhor disse para Adão e Eva era verdade. Eles nunca tinham ouvido nada que não fosse verdade. É a primeira vez que eles estavam ouvindo algo que não era a verdade. E não veio da parte de Deus. E nunca viria da parte de Deus algo que não fosse verdade. E ela questiona, será que Deus é bondoso? A gente tem falado muito, e a dispensação da inocência trata muito isso, como Deus é bondoso. A gente vê a bondade de Deus, a gente vai ver no fim do capítulo, né, ao decorrer do capítulo, ele continua se mostrando bondoso, apesar de também ser justo e apesar de também ser justo e aplicar a sua justiça, né, no castigo ao homem, à mulher, à criação. Então, toda a percepção da mulher sobre tudo que ela tinha ouvido falar, sobre tudo que ela tinha ouvido do Senhor, começa a ficar deturpado, né? E ela responde Satanás com algumas meia-verdades, né? Primeiramente, não trata a Deus como seu Senhor, trata apenas como Deus, né? Da mesma forma que Satanás tratou apenas como Deus, sendo que no relacionamento com o homem, ele sempre se mostrou como o Yahvé Elohim, né? O Senhor Deus. Ela não menciona que eles podiam comer livremente de todos os demais frutos, né, que é assim um advérbio de modo que mostra que eles tinham uma abundância para usufruir no jardim. Eles não estavam limitados a poucas coisas, o Senhor deu com generosidade muita coisa, porém, da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles não poderiam comer. Eles acrescentaram, né, que não podia também tocar no fruto. Né? Pode ser que, estava até falando com o Marcel sobre isso semana passada, pode ser que, de fato, eles entenderam que eles não podiam comer do fruto e eles começaram, desde a ordem de Deus, né, a falar, não vamos nem chegar perto, não vamos nem tocar na árvore. E como se fosse um telefone sem fio, só que só entre os dois, né? Foi mudando essa história a ponto de falar que não pode tocar no fruto. Não é que seria prudente ficar tocando no fruto, né? Porém, não era a ordem de Deus. Simplesmente, eles acrescentaram algo que Deus não disse. E tratou, né, a morte como algo possível, né? Ela responde à serpente, mas o fruto que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis nem tocareis nele, para que não morrais. Sendo que, na ordem expressa de Deus, na aliança com o homem e a mulher, ele disse, quando tomares desse fruto, certamente morrerás. Né? Ele fala isso para Adão. Então, muda, né? Deixa um pouco... Ela trata com eufemismo, né? Um pouco pega mais leve na palavra de Deus, como se não fosse algo tão rigoroso como parecia ser. E aí depois disso, uma vez que o Satanás questiona a palavra de Deus, então ele nega plenamente a palavra de Deus, explicitamente a palavra de Deus. Ele diz no versículo 4, é certo que não morrereis. Depois, no versículo 5, ele diz, né, sabe que no dia que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Esse versículo isolado está totalmente alinhado com o que Deus mesmo fala no versículo 22. Quando, na Trindade, Deus comenta, né, eles se tornaram como nós, conhecedores do bem e do mal. Porém, em conjunto com o versículo 4, né, Satanás ele deturpa esse sentido. Ele fala, certamente, é certo que não morrereis. Sabe por quê? Porque vocês vão ser conhecedores do bem e do mal, assim como Deus. Vocês serão como Deus. Ele não quer que vocês sejam como Deus. Ser como Deus, né, ter esse conhecimento é bom demais. E ele não quer que vocês aproveitem isso. Só ele quer ter esse conhecimento. Como se fosse algo bom para o homem. Conhecer o bem e o mal, no sentido de experimentar o bem
e o mal. É claro, o Senhor, Deus, ele não experimenta o mal, né? Ele não faz o mal. Ele não, para conhecer o mal, para saber do seu poder maligno, né? Para saber do poder destrutivo que o mal tem, Deus não precisa experimentar o mal. Mas o homem não. E o homem conheceu o mal através da sua desobediência. E isso o corrompeu, né? Portanto, quando Satanás nega a palavra de Deus, é certo que não morrereis. A Eva então fica convencida que não tinha problema algum tomar daquele fruto. E acredita, né? Não, eu não vou morrer. Eu vou ser como Deus. Vai ser muito bom. Né? E então ela deixou essa dúvida de lado e decidiu quem ela iria dar ouvidos. E ela escolheu dar ouvidos à serpente, né? Uma vez que também ela se manteve ali, né, dando ouvidos, uma vez que poderia ter ido embora logo. Né? Mas aí a gente falou sobre Satanás age diferente hoje. Né? Satanás, será que a estratégia dele é diferente? Né? Satanás, ele tem também disfarces, né? Ele também fica disfarçado em, talvez, políticos que prometem muitas coisas boas e levam massas a segui-los, porém querem o seu bel prazer, querem ter poder, querem dominar, querem, né, levar pessoas para as finalidades egoístas dos seus corações. Né? E no meio cristão, até no meio dito cristão evangélico, né, vemos homens, lobos em peles de ovelhas, pastores com vozes doces, mensagens, mas com mensagens de morte. Né? E Satanás leva as pessoas a fazerem questionamentos, né? Leva os homens a se questionarem, será que a Bíblia de fato é a verdade? Será que a Bíblia de fato é um livro inspirado e que ela tem a veracidade naquilo que está escrito? Será que ela é fidedigna? Será que eu posso confiar nela? Será que a criação do mundo não é uma grande invenção, uma grande metáfora? Né? Será que o que foi escrito há 2000 anos, por exemplo, né, o Novo Testamento, será que ainda serve para nós? Será que quando a gente olha para os ajuntamentos da igreja, será que quando a gente olha para frutos do Espírito, será que quando a gente olha para doutrinas, será que quando a gente olha para responsabilidades no culto, na igreja e ordem do culto, enfim, será que essas coisas são ainda válidas? Porque elas foram escritas há muito tempo. Né? E aí Satanás leva os homens a negarem e a deturparem aquilo que de fato foi escrito como verdade. E aí as pessoas começam a afirmar que há divergências na Bíblia, que o Velho Testamento não tem nada a ver com o Novo Testamento. O Deus do Novo Testamento é um Deus bom, o Deus do Velho Testamento é um Deus mau. Como assim? Né? A Bíblia não é a palavra de Deus, mas a Bíblia contém a palavra de Deus. E fazendo essa afirmação, isso dá brecha para muitas coisas, inclusive para acreditar que coisas que estão escritas não são a palavra de Deus. E que outros livros escritos podem também conter a palavra de Deus. O que vai tudo totalmente contra a Escritura. Né? A Bíblia, isso é interessante, né? Esse ano eu vi pastor falando sobre isso, né? A Bíblia está desatualizada. Precisamos atualizar a Bíblia. E aí, depois ele tenta se retratar dizendo que não é que precisamos reescrever a Bíblia, mas precisamos olhar para a Bíblia de acordo com um outro olhar, né? De acordo com uma outra visão, porque o contexto é totalmente diferente, etc. Aquilo que servia antes não serve mais. Então, por exemplo, né, não sei se os irmãos já ouviram falar de igrejas inclusivas. Igrejas que se dizem inclusivas, né? Que aceitam homens e mulheres
que, especificamente, né, na questão das suas tendências sexuais, abraçam, né, a homossexualidade ou qualquer coisa que foge do padrão de Deus e tratam isso como normal e podem viver e continuar vivendo dessa forma. Porque o que salva não são as suas boas obras, o que salva é Jesus e etc. E usam todo esse argumento deturpado para falar que a pessoa não deve ser mudada pelo Espírito e corrigir o caminho na qual se encontra. Né? E aí Satanás leva homens a pensar que a Bíblia não é inspiração de Deus suficiente para o nosso viver, sendo necessário também que a tradição diga o que deve ser aceito, o que não deve ser aceito. Né? Muito defendido pelos católicos, por exemplo. E aí homens que não estão envolvidos no meio cristão também são levados a pensar todas as religiões levam ao descanso. Né? O que importa é ter uma religião. E assim vai. Que lindo seriam essas ideias se não fossem diabólicas. Na verdade, são tristes. Na verdade, eu vi aqui um comentário. Por exemplo, quero dar 2 exemplos que eu vi essa semana. Não sei se vocês já ouviram falar desse homem, Ed Renekiewicz. É um pastor de uma igreja em São Paulo. E eu estou com um pouco de coragem até em mencionar o nome desses homens, porque aconselho firmemente que os irmãos não deem ouvidos àquilo que eles ensinam, porque tem muito ensino errado. Né? Houve uma manifestação pública na USP, em São Paulo, de grupo de cristãos. Independente se são da denominação, né? Isso não interessa. A questão é que jovens estavam ali proclamando o nome de Deus, louvando e pregando o evangelho. E aí esse pastor faz a seguinte afirmação, eu tirei algumas partes. Ele diz, parem com o teatro religioso, parem de transformar a religião em espetáculo público. Religião é experiência particular e privada. Ritual religioso, celebração religiosa, prática religiosa acontece daquela porta para cá. Na rua é justiça. Aqui é oração. Na praça é pão para o faminto. Aqui é louvor e cantoria. Aqui a gente levanta a mão. Lá a gente estende a mão. Mas está invertido. Jesus nos disse o seguinte, quando você orar, feche a sua porta, faça a sua devoção no espaço privado. Lá fora, façam as suas boas obras para que as vejam e glorifiquem ao Pai que está nos céus. Eles não vão glorificar o Pai que está nos céus se testemunharem os nossos cultos na rua. Eles glorificarão o nosso Pai Celestial se receberem o amor do nosso Pai Celestial pelas nossas mãos generosas e solidárias, comprometidas com a justiça. Que bonito, né? Se não fosse diabólica essa mensagem. Né? Ou seja, esse pastor está pegando ensinos, pincelando ensinos separados da palavra de Deus, selecionando trechos, retirando esses trechos da totalidade da Escritura, para afirmar, para argumentar que a profissão de fé na esfera civil, em público, longe dos nossos cultos da igreja, deve se restringir apenas às boas obras. Nós, enquanto igreja, nas praças, no nosso trabalho, na nossa faculdade, devemos apenas fazer boas obras, não devemos pregar, não devemos cantar, não devemos louvar, não devemos falar abertamente da nossa fé. É isso que esse pastor está falando. Né? E, por exemplo, ele usa palavras do Senhor Jesus. Né? De fato, no Sermão do Monte, o Senhor Jesus afirmou que os homens glorificariam ao Pai, que está nos céus, ao verem as nossas boas obras. Legal. De fato, ele nos orientou a buscarmos o Pai em oração em secreto, no nosso quarto. De fato, as epístolas lidam com o fato de que as igrejas locais deveriam se reunir. Tudo isso é verdade.
Porém, a Bíblia nunca restringiu a pregação, nunca restringiu o louvor, nunca restringiu a exaltação do nome de Deus em público, no meio dos ímpios, na esfera civil. Né? Muito pelo contrário. O que o Senhor Jesus disse na grande comissão? Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Devemos ir na esfera civil, na esfera pública, pregar o evangelho. A grande comissão nos ordena a ir e pregar o evangelho a todo homem e a mulher. Livro de Atos, né? Atos 2, Atos 10, a gente vê defesas do evangelho e cultos que foram feitos na arena, na praça, de forma totalmente pública, junto com descrentes. Né? Além disso, e a última coisa a refutar desse comentário desse pastor, ele diz: eles não vão glorificar o Pai que está no céu se testemunharem os nossos cultos na rua. Isso é uma grande mentira. Né? O incrédulo não irá glorificar o Pai Celestial nos nossos cultos na rua. Não é verdade. Quando a gente lê ali em 1 Coríntios, capítulo 14, 24 e 25, depois os irmãos leiam, senão eu vou me estender, eu já estou me estendendo. Está falando sobre dons de profecia, dons de língua e etc. E mesmo que chegue um incrédulo, mesmo que chegue alguém que não professa, que não crê no Senhor Jesus como seu Salvador, ele pode ser tocado nesse culto ao Senhor. O versículo diz: prostrando-se com a face em terra, adorará a Deus, testemunhando que Deus está de fato no meio de vós. E assim pode acontecer também num culto na praça, na faculdade, onde quer que seja. Os incrédulos podem prostrar com o rosto em terra ao ver a fé dos seus filhos sendo publicada, sendo proclamada de forma ostensiva, de forma intensiva, de forma pública. De fato, nós devemos estender a mão, né? De fato, nós devemos mostrar as nossas boas obras, nas quais Deus quer que nós andemos. Mas não é só isso que a igreja tem para dar na nossa cidade, onde quer que estejamos. Devemos pregar e proclamar o pão vivo que desceu do céu. E eu queria trazer mais um comentário. Né? Eu estou falando, esse ponto encheu muito a minha cabeça. Você fica indignado com algumas coisas. E é preocupante, às vezes, pensar que isso pode nos levar a... mas qual que é o erro aí? Parece que está tudo certo? Parece que não é isso mesmo? Né? Já ouviram falar de David Leonardo? É um pregador, talvez, o pregador influenciador mais conhecido no Brasil hoje, que está se denominando como o novo Billy Graham. Né? E uma das afirmações mais famosas dele, que repercutiu, né, no mundo cristão, foi: do Evangelho, Jesus é o centro. Mas de Jesus, você é o centro. Do coração de Jesus, você é o centro. Tudo que Jesus fez apontou para você. Todo amor é por conta de você. O sacrifício é por sua culpa. A cruz é por conta de você. Você é a pessoa mais importante da terra. Porque tudo que Jesus fez é por sua culpa. Eu transcrevi algumas falas dele. Ele disse exatamente essas palavras. Parece bonito, né? Pode ser uma mensagem dessas que, nossa, nos comova a pensar que grande importância nós tivemos para Deus, né? A ponto de Deus, aquele que todas as coisas criou, a ponto de Ele dar a sua própria vida por nós. Seria muito bonito pensar nisso, porém não é verdade. Nós não somos o centro de Jesus. Nós não somos o motivo principal do que Jesus fez. Não ache de si mesmo, além do que você realmente é. O salmista, ele diz: que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem para que o visites. Qual a importância que nós temos, irmãos?
Nós não somos nada, somos pó e ao pó retornaremos. Não temos valor algum. Qual que era a missão do Filho? O que o próprio Senhor Jesus disse em João 4? A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. O centro da vontade do Senhor Jesus era agradar ao Pai. O centro do desejo e da motivação do Filho foi sempre e sempre será fazer a vontade do Pai. O Filho estava em plena submissão, cumprindo cabalmente, do início ao fim, perfeitamente, a missão que o Pai tinha dado. É claro, nessa missão, ele deveria vir como homem. Nessa missão, o Filho deveria se humilhar, ser humilhado. Nessa missão, o Filho seria escarnecido. Nessa missão, o Filho seria rejeitado. Nessa missão, o Filho iria sofrer. Nessa missão, o Filho iria dar a sua vida. Nessa missão, o Filho seria ressuscitado. Nessa missão, o amor do Pai e do Filho por nós existiam, claro que existiam. Em nenhum momento estamos negando isso. Porém, isso é uma ação, isso é um resultado secundário. Esse é um objetivo secundário. Sempre, em primeiro lugar, o centro da ação de Jesus, do Deus Filho, foi satisfazer a vontade do Pai. E através dessa sua missão, em primeiro lugar, era glorificar o nome do Pai. Paulo afirma aos Romanos, que Deus prova o seu próprio amor para conosco, sendo nós ainda pecadores. Que valor tínhamos, irmãos? Que valor tínhamos? Uma frase dessa dá justamente a ideia de que somos importantes. É uma frase humanista, que coloca o homem numa posição que ele não está e que ele nunca estará. Não temos importância coisa nenhuma. Mas pela ação soberana de Deus, ele decidiu criar todas as coisas. Pela sua soberania, ele decidiu nos colocar neste mundo que ele criou. E ele decidiu nos resgatar, mesmo nós não tendo valor algum. Mas para que, em primeiro lugar, o seu nome fosse glorificado. E assim, em diferentes situações. Quer seja num ambiente, como eu disse, um ambiente que é dito como cristão até evangélico. Quer seja num ambiente totalmente que se declara avesso a Deus e qualquer coisa de Deus. Os homens são cada vez mais enredados pelas mentiras do seu próprio mestre, do pai da mentira, do Deus deste século, do homicida, do maligno, tendo por fim a sua própria destruição. Desde o Éden, Satanás ele busca levar homens e mulheres a crer que podem ser o seu próprio Deus, que podem viver em função da criação e não do Criador, sem sofrer qualquer consequência. Portanto, que esses dois exemplos sirvam para a gente entender como pode ser sutil a mensagem diabólica, numa mensagem que parece boa. Estudemos, irmãos, estudemos. Queremos ser crentes aprovados ou não? Que manejam bem a palavra da verdade, e que peçamos a direção do Senhor, para que possamos defender o Evangelho no qual cremos. Tá certo? Falamos um pouco da queda. Acho que o Mário ele falou bastante sobre isso também, Versículos 6 e 7. Então, foi uma desobediência de Adão, o engano de Eva, comentamos um pouco sobre isso. E o que eles ganharam com isso? Ganharam conhecimento, ganharam vergonha, ganharam medo. Nada que de fato fosse bom, conhecimento do mal, como a gente já aqui comentou o que seria isso. Eram conhecedores do bem e do mal, porém agora com uma consciência corrompida pelo mal, já sentindo os efeitos da opressão do pecado,
da falta de comunhão com Deus. E aí, como que Deus descobre que o homem, descobre entre aspas, tá? Deus sabia, obviamente. Mas como é que é esse episódio da descoberta do pecado do homem da parte de Deus? Vamos ler, versículo 8. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e a sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu a árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Sabe, o Senhor, ele tinha dito: o dia que dele comer, o dia que dela comeres, certamente morrerás. O Senhor Deus poderia simplesmente ter aniquilado, ter executado imediatamente, executado o seu julgamento, né, ter acabado com a raça humana, ter acabado com o homem e com a mulher, mas ele continuou sendo bom. Primeiro, Deus foi até o homem. Romanos 3:11, Paulo diz: não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Desde o primeiro pecado, a gente vê que o homem não buscou a Deus, o homem fugiu de Deus. Mas o Senhor, sendo rico em bondade e graça, ele foi até o homem. Deus o buscou. Deus é que foi ao encontro de Adão e Eva. Deus que sempre tomou a iniciativa ao tratar da redenção, do resgate do homem. E esse é um fato visto desde aqui, Gênesis 3. E eles estavam corrompidos pelo pecado, mas ainda assim Deus se mostrou bom por permitir que o homem ouvisse a voz de Deus. Né? O homem foi capaz de ouvir a sua voz, de respondê-lo, mesmo tendo a sua mente agora totalmente poluída pelo pecado, nem tendo mesmo o desejo de encarar a Deus. Mas o Senhor Deus chega para ele: onde estás? E o homem ouve, e o homem responde: ouvi a tua voz no jardim, porque tive medo e me escondi. E nessa descoberta, né, tudo o que foi dito foram apenas desculpas. Homem, o que você fez? Ah, Senhor, mulher que tu me deste. Mulher, o que foi isso que você fez? Ah, Senhor, a serpente me enganou. Né? Apenas desculpas. O homem culpando a Deus e a mulher culpando a serpente. Ninguém se responsabilizando pelas suas atitudes. Warren Wiersbe diz: quando as pessoas começam a inventar desculpas, isso mostra que não têm ideia da enormidade dos seus pecados, ou que não desejam confessá-los e arrepender-se. E essa é a postura exatamente de Adão e Eva. Não queriam confessar, não queriam se arrepender dos seus pecados, né? Ou não tinham noção do quão grave, de fato, era aquilo que eles tinham feito. E por conta do pecado deles, o Senhor então executa o seu castigo. Deus cobra o homem passa a culpa para a mulher passa a culpa para a serpente. E agora o Senhor vai castigar a serpente, a mulher e depois o homem. É interessante esse espelhamento, né, da literatura de Gênesis. A serpente, o Senhor condena a serpente, né, versículo 14 a 19. Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio de dores darás à luz filhos. O teu desejo será para o teu marido e ele te governará. E Adão disse: visto que atendeste a voz da mulher e comeste da árvore que eu te ordenara, não comesses. Maldita é a terra, por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo.
No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Então o Senhor começa castigando a serpente, no versículo 14. Rastejaria por toda a existência da espécie. Bizarro devia ser, né? Uma serpente com pernas, com patas. Ela já é assustadora sem patas, imagina com patas. Né? A figura do dragão, seria sobre a pessoa é universal. Faz sentido. Tem nas Américas, tem isso na Europa, no Oriente. Assim como a história do dilúvio também. A história do dilúvio vai contar em quase todas as partes. Sim, verdade. Só comentando disso, o Adalto Lourenço tem vídeos muito interessantes falando sobre o dilúvio ser global e não só local também. É interessante pensar nisso. Enfim, curiosidades nerd também, né, quando a gente vai vendo essas questões. E aí, deu essa maldição sobre o animal, sobre a serpente. Depois, no versículo 15, castiga a Satanás, porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o teu descendente. Este ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, aqui Deus está declarando expressamente guerra, né, contra Satanás e contra os seus subordinados. Haverá uma inimizade entre a descendência de Satanás e a descendência da mulher. Interessante pensar isso, né? E sempre houve, durante toda a história, essa inimizade entre homens levados por intuitos do seu próprio coração, né? Homens levados por intuitos maus, contra homens servos do Senhor, tementes ao Senhor. Durante toda a história, o Senhor foi afrontado pelo mal, foi afrontado através de falsos profetas, através de homens usados pelo maligno, por raça de víboras, né? Por falsos mestres, por lobos disfarçados em pele de ovelhas. Sempre houve e sempre haverá, né? E sempre haverá esse conflito espiritual que é também travado aqui na Terra, né? Entre os filhos do maligno e os filhos de Deus. Mas, quando nós vemos lá para o Apocalipse, nós sabemos que essa afronta terá fim quando Satanás, o anticristo, o falso profeta, o inferno e a morte, todos serão lançados no lago de fogo. E a razão disso tudo acontecer já estava sendo aqui anunciado no Éden. Haveria essa inimizade entre as descendências, né? Porém, haveria uma vitória clara de um dos lados, porque o descendente esmagaria a cabeça da serpente, enquanto a serpente apenas lhe feriria o calcanhar. É a primeira vez que se menciona o Evangelho. É a primeira vez que se menciona as boas novas, já prometendo a vinda do Messias, né, que viria através de uma mulher. É chamado de proto-evangelium, né, no latim, proto-evangelho, ou seja, o primeiro evangelho. E esse menino que viria seria, no seu devido tempo, morto, mas ressuscitaria vencendo a morte. É muito aquilo que a gente falou hoje na ceia, né? O Senhor faria tudo perfeito, pleno, e seria ressurreto, destruindo qualquer intento definitivo do diabo. Satanás, ele, através do seu engano, através do engano que ele levou, levando Eva a pecar, né, e levando também Adão, posteriormente, a escolher errar. Satanás, ele causou uma desordem na criação. A criação, ela não existe, funciona mais da forma que deveria existir e funcionar. Mas Satanás nunca irá conseguir destruir os planos eternos de Deus. Né? De Deus, é isso. E a gente vê que, mesmo aplicando o castigo, Deus continua sendo bondoso, decretando, até mesmo antes de decretar o castigo sobre a mulher e sobre o homem, Deus já está decretando que haveria uma vitória definitiva pelo descendente, por Jesus Cristo.
ele decreta a vinda do Messias e a perpetuidade da vida humana. Isso aqui também está implícito aqui, né? Que o homem e a mulher eles não seriam exterminados aqui, mas que Deus, sendo rico em graça e misericórdia, ia permitir que eles vivessem e que eles tivessem descendência. Mesmo antes, e prometeu tudo isso, mesmo antes de decretar o seu juízo, nos versículos seguintes. Sobre a mulher, muito conhecido, né? A mulher teria maiores dores na gestação, dores no parto, e haveria um governo imperfeito do homem sobre a mulher. A submissão que deveria ser perfeita e plenamente harmoniosa seria, muitas vezes, através de domínio, né? O homem dominaria a mulher, a governaria de forma errada, né? De forma imperfeita. E, por fim, o seu castigo à terra ela sofreria, a terra produziria pragas, produziria plantas com espinhos, o homem, ele teria, e para o homem, né, ele teria mais dificuldades no seu trabalho, teria obstáculos, né, e o trabalho que desde sempre foi criado por Deus e seria extremamente prazeroso, com a finalidade de glorificar a Deus, continua glorificando a Deus, mas com muito mais dificuldade, de forma muito mais fatigante, né? Trabalho ingrato. E, por fim, a recuperação do homem. E a solução, e como o Senhor trata definitivamente e encerra essa dispensação com o homem. Versículos 20 a 24. E deu o homem o nome de Eva, a sua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu. Então disse o Senhor Deus, eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim que não estenda a mão, e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refugir de uma espada que se revolvia, para guardar o caminho da árvore da vida. Esse mesmo Deus que já se mostrou extremamente bondoso e justo, aplicando o seu castigo, ele se mostra agora misericordioso e gracioso, né? Como foi essa recuperação? Interessante. Agora sim, né? Agora sim a mulher tem um nome. E foi nos versículos anteriores também que o Senhor deu o nome a Adão, né? E Eva tem essa ideia, né? Viva, vivente. E, ou seja, mostra que o Senhor prometeu uma descendência a partir de Eva. Ele não exterminaria a raça humana ali. E eu entendo isso como a fé de Adão, né? Crendo na palavra do Senhor. Ele creu que o Senhor manteria a sua linhagem, manteria os vivos aqui na terra, né? Apesar dos apesares, apesar dos castigos, mas crendo nisso, ó Eva, através de você é que teremos uma descendência, através de você é que a raça humana existirá, né, e viverá, né? Então, eu entendo dessa forma, né, Adão crendo na palavra de Deus agora, né? E o Senhor deu roupas novas a eles, né? Desde o Éden, o Senhor está nos ensinando de que é necessário um inocente morrer pelos nossos pecados. Sabe, Adão, Eva, não adianta vocês fazerem roupas com folhas de figueira. Isso não vai resolver nada, né? Não adianta vocês quererem resolver com os seus próprios esforços. Não adianta vocês quererem pegar com as suas próprias mãos e achar que algo de valor pode sair de vocês para resolver a sua situação com Deus. Não, é necessário que um inocente pague o preço dos seus pecados. Aquela roupa de peles, né, já apontava para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Paulo aos Coríntios diz, aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós,
para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. E por fim, foram expulsos do jardim. E aí, né, quando a gente pelo menos quando eu era criança, eu via isso muito como, de fato, um grande castigo, e apenas um castigo. Né? Foram expulsos do jardim, né? Coitados. Porém, a gente vê o próprio argumento de Deus para que eles não tomassem da árvore da vida e vivessem nesse corpo corruptível, agora com a mente poluída pelo pecado e corrompidos pelo pecado, não vivessem eternamente nessa situação degradante. Né? Mas por causa dessa graça resplandecente de Deus, olha o cuidado de Deus pelo homem. Apesar do homem, o Senhor trata o homem com graça. Expulsa o homem e a mulher do jardim, para que não sofressem nesse corpo eternamente, para que morressem. Um dia eles morreram. Né? O salário do pecado é a morte, e era necessário que eles morressem. Mas, ao mesmo tempo, o novo Adão garantiu para eles a vida eterna. Eles morreram nesse corpo, mas puderam usufruir do dom gratuito de Deus em Cristo Jesus na eternidade. Né? Mas para isso foi necessário que eles tivessem sido expulsos desse jardim. Olha a graça de Deus nisso tudo, como é impressionante. Ele não precisava ter feito isso pelo homem. Né? Não precisava. Como nós falamos, que valor há em nós? Que valor havia em Adão? Que valor havia em Eva? O mesmo valor que tem em nós, que é nenhum. Apenas criaturas criadas para a glória de Deus. De nada merecedores. E assim ficaram as condições fora do jardim. O homem agora é imperfeito, fisicamente, né, teria doenças, temos doenças. Mentalmente, nosso raciocínio é muito pior que o de Adão, sem dúvida alguma. Moralmente, né, tendemos ao pecado, conhecemos e abraçamos o pecado, somos dominados pelo pecado. A comunhão e comunicação total com Deus foram quebradas, não haveria mais isso a partir deste momento. Né? Romanos 3:23, agora o homem é carente da glória de Deus, carece, está longe da glória de Deus. Efésios 2:1, né? O homem está morto nos seus delitos e pecados. Não há paz perfeita na criação. Há dificuldades no trabalho, há dificuldades nas gestações, né? Na gravidez, nos partos. Há dificuldades nos casamentos. Deus e o homem, as relações entre o homem e a mulher, as relações entre o homem e a natureza, agora são relações imperfeitas, por conta da entrada do homem, entrada do pecado no coração do homem, entrada do pecado no mundo. Né? E essa foi a dispensação da inocência. Acredito que houve muito proveito. Né? Não sei se os irmãos querem comentar alguma coisa, mas lembrem-se principalmente desses pontos. Né? Como o nosso Deus é bom. Como ele se mostrou bom ali para o homem e para a mulher, para Adão e Eva. Como ele continua se mostrando bom, permitindo que a gente viva na criação que ele fez. Permitindo que a gente usufrua daquilo que ele criou. E que apesar do homem, apesar da queda do homem, apesar de terem decidido desobedecer a Deus, apesar de, eu preciso escolher quem está mentindo, é a serpente ou é Deus? Eu vou escolher Deus, é Deus que está mentindo. Apesar de não crerem na palavra de Deus, sem fé é impossível agradar a Deus. Eles tinham uma ordem expressa. Decidiram desobedecer essa ordem expressa de Deus. Resolveram
cometer esse primeiro ato de pecado. E por isso eles não são considerados, né? Não são vistos como, como é que eu posso dizer? A vida de Adão e Eva não é uma vida caracterizada por uma vida de fé em Deus, infelizmente. Adão e Eva não estão listados nos heróis da fé em Hebreus 11, né? Mas, mesmo assim, o Senhor foi rico em imensa graça, permitindo esse acesso a Ele, através daquele que viria e daquele que já veio, né? E que, de fato, um dia esmagará, de uma vez por todas, a cabeça da serpente, né? E é tão certo quanto, muito mais certo quanto o dia de amanhã. E que o Senhor nos abençoe, né? Se alguém tiver algum comentário, alguma coisa, tenha vontade. Acho que eu já passei do tempo também, ninguém quer falar nada. É interessante as palavras, né? O Senhor, na última ceia, ele diz, olha a coisa assim, tomai e comei. Dizendo, Cristo muda a situação. Em Cristo vem a vitória. O Senhor tinha a ver João como, né? Uma coisa assim, tocar e comer. Mas quando Deus propõe a nova aliança em Cristo Jesus, ele fala isso. Eu não gosto de dizer isso. Tomai e comer. E a gente tem que isso em relação à vida. Continuaremos. Amém. Que o Senhor nos abençoe. Samuel.